E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Agora de discussão. E não por coincidência, mas acaba sendo uma conversa, na verdade, entre aquele conteúdo extra que eu tinha colocado para a gente discutir durante o mês de novembro, mês da consciência negra. Então, no nosso conteúdo de hoje, né, aí em complemento aos conteúdos normais da sala de aula, a gente vai falar sobre tráfico negreiro, sobre resistência negra, né, lá na época da escravidão, obviamente, e sobre como era o trabalho escravo, onde o escravo africano era empregado e de que forma isso acontecia aqui no Brasil, lá, obviamente, na época colonial. Então, partiu começar. Primeiro que toda essa saga que era a trajetória do homem africano escravizado e trazido aqui para as Américas começava dentro dos navios negreiros ou tumbeiros, que eram como eles eram chamados. Esses navios, eles tinham porões grandes, né, espaçosos, entre aspas aí, usando esses espaçosos, porque esses porões eles eram abarrotados de homens, né? Lá na África, essa captura do homem africano acontecia já de uma forma violenta, muito cruel e desumana, e em algumas vezes contava aí com as rivalidades locais, né? As tribos que não se davam bem com umas com as outras, por algum motivo é, histórico, por algum motivo tradicional ali da região, acabava ajudando os portugueses e até outras nações europeias a capturar determinados escravos, determinados homens negros, desculpa, e transformá-los em escravos, porque eles já se sabia ali durante uma determinada época, já se sabia qual seria o destino desses homens. Então, dessa forma, vários navios saíam aí abarrotados e esses homens africanos eram trazidos para diferentes regiões da América. Falando especificamente do Brasil, o dado que a gente tem é que nesses navios negreiros a alimentação era muito ruim, não existia nada de tratamento de água ou algum tipo de tratamento que tivesse cuidado com a saúde dos africanos durante o trajeto e que a pressão era tanta, as condições ruins eram tantas, que aí existe um dado de que 30% desses africanos que eram trazidos, eles não chegavam nem aqui, eles morriam no caminho ou desenvolviam alguma doença, por causa, obviamente, dos maus tratos, desenvolviam alguma doença que fazia com que eles morressem aqui antes de chegar no mercado. Sim, no mercado. Então, a gente sabe aí que 30% desses africanos não sobreviviam, né? Não conseguiam sobreviver a todo esse processo. E aí eu falei que, quando eles chegavam aqui, eles eram levados para o mercado. O homem africano trazido para as Américas, especificamente, vamos falar aqui de vamos focar no Brasil, era trazido para cá como mercadoria. Sim, a escravidão aqui era tratada como mercadoria. O homem africano aqui era tratado como mercadoria. Chegando aqui, eles eram lavados ou limpos, né, da forma mais... É difícil até acabar nomeando, gente, mas era o que acontecia. Eles eram limpos ali, né, de uma forma superficial, e eram levados para ser comercializados. Então aí os fazendeiros, o pessoal da elite branca, de acordo com o que eles precisavam, eles iam ali e compravam um escravo que se encaixasse melhor ali para o tipo de trabalho que eles queriam. Exemplo, os fazendeiros que precisavam de homens fortes, de mulheres fortes, para trabalhar lá no campo, eles iam pegar os homens mais fortes, mais musculosos, as mulheres maiores. Já aqueles que precisavam de escravos para uso doméstico, né, para os afazeres de casa, normalmente iam escolher mulheres, mulheres mais velhas ou mulheres mais frágeis, mas o que era levado em consideração era a aparência. As escravas mais bonitas, né, eram escolhidas, as negras africanas mais bonitas eram escolhidas para esse tipo de afazer. Com o passar do tempo, e vale lembrar aí que a escravidão no Brasil durou séculos, né, mais de 3 séculos, os escravos foram sendo utilizados em outros espaços. Então, sai daquele emprego rural, né, inicialmente, aquele emprego somente rural, e aí depois vai ganhando outros espaços, né, no comércio mesmo, nas ruas, nos afazeres do dia a dia aí de algumas sociedades, como costureiro, meninos de recado, em várias regiões de serviços, em várias formas, de serviços comunitários, assim que pode dizer, né?
não no sentido de trabalhar para a comunidade, mas no sentido de estar nas ruas, né? Quando o Brasil começa a se desenvolver e as cidades começam a crescer, os escravos ganham também esse espaço urbano, sendo empregados nesses afazeres do dia a dia, né, da elite branca. Vale lembrar também que existe como é que eu posso dizer, um costume da época aí onde a elite branca evitava ao máximo qualquer tipo de trabalho que expusessem eles ao sol, para não ficar com a pele ali meio avermelhada. E esses trabalhos, obviamente, todos eram feitos pela parcela aí dos escravos. Nem todo escravo aceitava, né, esse cruel destino que era referido a eles, né? E aí muitos escravos aqui se voltaram contra essa elite branca, contra os seus patrões, contra os donos de fazendas. Esses escravos, eles eram considerados aí os escravos encrenqueiros, como eles eram chamados, né? Eles sofriam punições, mas ainda assim uma grande parcela de escravos aí se voltou e tentou aí tentou não, né? Fez atentados contra esses empregadores de escravos, na verdade esses donos. A expressão donos eu não gosto muito de usar, né? Porque mas aí a gente vai ter várias formas de revidar ou várias formas de criar um tipo de rebelia por parte da comunidade africana que foi escravizada aqui. As mulheres, elas cometiam de uma forma muito recorrente, cometiam o próprio aborto para evitar fazer nascer mais um escravo, para evitar ver uma criança, né, passar por todo aquele processo de sofrimento. Existia uma taxa de suicídio muito alta, né, por parte desses homens e mulheres africanos que não conseguiam conceber essa ideia de viver dessa forma animalesca, né, tratados como objetos, tratados piores que alguns animais. Fora isso, alguns escravos tocavam fogo nas fazendas, tocavam fogo nas casas grandes durante a madrugada, fugiam, agrediam parte da população, dependendo ali da época que a gente estiver falando, parte da população branca, eu estou falando, tocavam fogo nas lavouras, às vezes, né, para causar um grande prejuízo ali para os donos das terras, mas eu acho que, de uma forma indiscutível, a maior forma de resistência que vai acontecer começa ali no início do século XVII, aproximadamente em 1603, 1604, que é a formação do que vai ser o Grande Quilombo dos Palmares. De 1603, 4, como eu falo ali para vocês, muito no início do século XVII até 1694, houve uma grande guerra, um grande conflito, um grande combate aí entre governos, né, eu falo governos no plural, aqui no Brasil, e o tal Quilombo dos Palmares, que vai se tornar a maior referência de luta, né, dos negros contra essa imposição do trabalho escravo, colocada aí pela elite branca brasileira. Né? O Quilombo dos Palmares vai ser chefiado, fundado, né, e chefiado durante grande parte da sua existência por Zumbi dos Palmares, Ganga Zumba, que acaba ganhando aí o apelido de Zumbi dos Palmares, com que é conhecido até os dias de hoje. E vale lembrar que o Quilombo dos Palmares ele surge ali na região dos Palmares, região de Palmares, né, que hoje é bem estabelecida. Palmares é uma cidade que faz parte de Pernambuco, mas o Quilombo se espalhou até uma grande região e o seu foco, né, a capital, Macacos, fica até hoje ali em cima da Serra da Barriga, que já faz parte da União dos Palmares, que cidade aqui do interior de Alagoas. Então, essa parte importante da história do Brasil, de resistência dos negros contra o sistema escravocrata, aconteceu aqui no nosso estado, aconteceu aqui em Alagoas. Mas aí, na época, não existia essa divisão tão certa, né, de que parte era Pernambuco, de que parte era Alagoas. Então, o Quilombo acaba tomando aí uma grande extensão, né, são quilômetros e mais quilômetros. Chega uma época aí em seu ápice que o Quilombo dos Palmares vai abarcar mais de 350 mil pessoas, mais de 350 mil quilombolas, fugidos aí de toda essa estrutura escravocrata violenta que foi o sistema aqui, né, estabelecido aqui no Brasil. Não somente escravos estavam lá, viveram ali no Quilombo dos Palmares,
mas também índios fugidos e brancos pobres, que eram tratados de uma forma muito parecida com o que era o sistema escravocrata. Então todas essas pessoas fugiram, foram abarcadas, existiram, se constituiu um grande exército, né, de escravos fugidos, agora livres, e esse grupo aí também trabalhou muito no sentido de invadir determinadas fazendas, determinadas senzalas e libertar grupos de escravos para deixar esses homens se tornarem livres. Mas, né, ali como falei para vocês, em 20 de novembro de 1694, né, teria ali fim o Quilombo dos Palmares, juntamente com a morte de Zumbi dos Palmares, né? A data fica aí, né? 20 de novembro fica aí memorável, principalmente, e por isso também, né, tida como data específica do Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. Mas vale salientar aí que, mesmo depois da queda do Quilombo dos Palmares, outras resistências, outros quilombos existiram, outras resistências foram se desenvolvendo, e a própria discussão sobre abolir a escravidão no Brasil, ela foi amplamente discutida, se falou durante muito tempo sobre isso. O próprio Dom Pedro I, lá no início do Brasil Império, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, já defendia determinadas ideias de libertação dos escravos, porém, por todo o histórico aqui, né, da presença do homem africano transformado em escravo, sobre como o trabalho escravo foi usado aqui, diferente de todas as outras regiões do mundo, a economia brasileira dependia, né, direta e estritamente desse tipo de trabalho, e foi por isso que demorou-se tanto para conseguir, para se alcançar a abolição da escravidão no Brasil. Certo? O sistema é o mesmo de sempre. Qualquer dúvida, você deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo e a gente volta depois a discutir melhor sobre o assunto. Qualquer dúvida, estou por aqui para a gente conversar mais, certo? Até a nossa próxima aula e tchau!